Hoje eu vou gravar pela segunda vez eu indo em Venda Nova. Porque ontem eu gravei e perdi todo o áudio. Eu tive a genialidade de colocar o microfone na saída de fone, ao invés de no microfone mesmo. E 2 horas de gravação foram perdidas. Uma das questões mais complexas no motovlog é justamente você não pode monitorar o que você está fazendo enquanto você está andando. Até que pode, né? Eu poderia ter colocado um fone de ouvido e monitorado o áudio, mas isso não tinha sido necessário até então e eu achei que somente acrescentaria problemas. Mas vamos lá rapidinho. Hoje eu vou até mais rápido. Até porque também a parte da filmagem era filmagem lá perto da lagoa, onde sem o áudio mesmo. E eu tinha falado sobre filosofia alemã. Tinha falado até quase meu queixo cair. Mas agora vamos começar desde o zero novamente. Então tá, no século XVIII, né, houve uma grande discussão entre os inatistas e os empiristas, né? Um discutindo que as ideias eram inatas e outros discutindo que as ideias eram adquiridas através dos sentidos. Isso, né, pode parecer absurdo, né, assim, principalmente os inatistas, né? Como assim uma ideia nasce com a pessoa? Mas as coisas são mais complexas do que isso, porque a gente só sabe, por exemplo, o que é a cor verde a partir do momento que a gente vê algo verde, né? A partir do momento que determinado comprimento de onda de luz bate nos nossos olhos. Mas a gente já nasce com essa capacidade de ver o verde. Então meio que os sentidos apenas nos lembram o que já está na nossa mente. Apesar de que sem a experiência dos sentidos nós jamais aprenderíamos. Isso gera uma infinidade de dificuldades, né? Aí o que Kant fez? Ele uniu, né, o empirismo, né, e o inatismo na sua teoria do conhecimento, onde há uma diferença, né, entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo. O mundo subjetivo é aquilo que está dentro da nossa mente, é aquilo que percebemos, enquanto que o mundo objetivo é aquilo que está fora da nossa mente, aquilo que vem de fora. Aquilo que vem de fora e nós percebemos, a informação que nós conseguimos capturar, né, foi dado o nome de fenômeno. Isso é muito comum na filosofia, um termo muito utilizado para se referir às informações dos sentidos, são os fenômenos. E o número, né, na filosofia platônica, númeno, N-U-M-E-N-O, se referia às ideias que não dependiam dos sentidos de nenhuma forma. Elas eram independentes dos sentidos. Mas no entanto, Kant, ele determinou que o número seria a coisa em si mesma. E o que é a coisa em si mesma? Seria o conhecimento perfeito sobre um determinado objeto que o ser humano não pode adquirir. E esse é o limite do conhecimento humano. Aí, o limite do conhecimento humano é que todo conhecimento ele é filtrado pela subjetividade. Porém, isso não quer dizer que não seja possível adquirir conhecimento, né? Nós recebemos informações de
mundo externo, e porém eles são interpretados de maneira humana. E isso gera, quando você quiser criar uma ciência perfeita, uma coisa que seja verdadeira em todas as circunstâncias e situações, até mesmo para um alien, né, se ele visitar o planeta e você quiser explicar para ele a ciência humana, até onde na verdade o nosso conhecimento ele é 100% objetivo, ou seja, daquilo que está externo a nós, e até onde ele é puramente humano, né? Ou seja, uma mera interpretação humana da realidade. E há questões que estão subjetivas e objetivas em diferentes graus. Por exemplo, a beleza é algo que depende de informações externas, mas o julgamento da beleza ele tem um grande grau de subjetividade. Apesar de que nós, né, enquanto seres de uma mesma espécie, nós somos semelhantes, né, entre si, e por causa disso a gente tende, né, a julgar que aquilo que é belo ou que é feio é semelhante. E por mais que as pessoas insistam, né, numa espécie de relativismo absoluto sobre aquilo que seria feio ou bonito, na prática não é bem assim, né? Se a beleza é subjetiva, há uma grande semelhança entre a subjetividade das pessoas. E isso é uma tecla que eu bato, né? A objetividade da beleza, né? Mas é óbvio, né, que o que achamos bonito somente é válido para nós, né, enquanto seres humanos. E nesse ponto eu acho que vale a pena introduzir Schopenhauer, que é um filósofo que eu li bastante. Tudo que eu falei de Kant, as 10 primeiras páginas da crítica da razão pura dele. Eu não acho que Kant tenha dito outras coisas interessantes em outros livros, ou mesmo nesse mesmo livro. Nesse aspecto, eu acho que Schopenhauer é um filósofo muito mais interessante, porque ele não deixa o interesse do leitor cair. E ele também não é obscuro. Ele não fala coisas que são difíceis de serem entendidas. Basicamente, eu entendi melhor Kant ao ler Schopenhauer. Então, Schopenhauer basicamente, né, ele chamava Kant de mestre, né, todos os dois filósofos alemães. E ele pegou as mesmas ideias, né, de Kant, exceto que, enquanto que Kant dividia o mundo entre subjetivo e objetivo, o mundo interior à nossa mente e o mundo exterior, Schopenhauer, muito influenciado por filosofias orientais, disse que não havia essa separação entre mundo exterior e mundo interior. Para ele, o mundo era tudo uma coisa só. Em que sentido isso? No sentido de que o número, que ele aliás, ele que me informa, né, que Kant ele trocou o significado de número, que na filosofia platônica significava simplesmente o conhecimento sem a ajuda dos sentidos. Ele vem ele falou que o número, enquanto coisa em si, ou seja, o objeto fora do ser humano, esse objeto não existe. É como se a realidade inteira
fosse um produto da mente. Na época já existiam os materialistas, né? O pensamento científico estava aí decolando. Já a defesa, né, de que a realidade era feita por átomos. Mas ele falava que isso era uma visão infantil, né? E hoje a gente vê, né, que na verdade os átomos acabam sendo de fato uma realidade e ajudam a explicar toda a natureza, né? Mas é interessante como ele vê que o mundo inteiro é feito do mesmo material que é feito a mente. E que na verdade não há diferença entre o mundo interior e o mundo exterior. E que a realidade é feita de uma coisa que ele determinou que é vontade. O mundo todo é feito de vontade. E para ele a vontade significa algo muito semelhante à própria palavra vontade mesmo. Ele descreve o comportamento dos seres vivos e dos seres humanos de uma forma muito semelhante que um psicólogo evolutivo descreveria. Que a gente é governado por instintos, a gente é governado por vontades, e que a racionalidade, né, é em grande parte uma casca superficial de toda uma turbulência, né, de emoções e de desejos que está por baixo e que se expressa, né, na racionalidade. A racionalidade humana, ela é surpreendente, né, é muito acima de qualquer coisa que era esperado. Mas muito antes de Freud e muito antes de Darwin, ele já tendo essa visão, né, do ser humano, né, enquanto ser que é governado por suas vontades irracionais. E para ele a consciência era uma ilusão. Isso tudo lembrando que ele tirou muita coisa da filosofia oriental, né? Então o eu é uma ilusão, o ego não há diferença, por exemplo, entre o ser humano e, por exemplo, uma pedra, exceto que a forma como a vontade se manifesta. Mas é tudo vontade da mesma forma. Pô, engraçado que o que eu falei em 2 horas, agora parece que eu resumi em 20 minutos. Eu dei muitos exemplos, né, quando eu tava falando antes. Tá, mas vamos então continuando no Schopenhauer. A questão é que essa visão de mundo dele levou ele a um pensamento pessimista. Porque já que não estamos no controle das nossas ações, somos apenas somos parte do todo. A própria vida perde toda a graça. E as coisas que consideramos mais importantes, como por exemplo o amor, não é nada mais do que o que ele chama de espírito da espécie, ou gênio da espécie. O gênio da espécie. Que na verdade, na falta de palavra melhor, para não dizer, por exemplo, instinto, que já é uma palavra que já existia na época, ele usa simplesmente o gênio da espécie, né? Para dizer o quanto que somos, a espécie, né, ao se perpetuar, guia nossas ações e faz com que a gente ache, né, coisas como o amor sejam as coisas mais importantes do mundo e tal, quando na verdade a gente está simplesmente seguindo o espírito da espécie. Na frente, né, tem um radar de 60 por hora.
Voltando à questão de objetividade e subjetividade, né? A gente escuta, né, no ensino médio, né, sempre alguma professora de física falar que não existe o frio, que existe apenas mais ou menos calor. Mas aí é uma confusão entre a objetividade e a subjetividade, porque a sensação do calor é subjetiva, assim como a sensação do frio. E todas as duas sensações se referem a uma realidade objetiva, no sentido de que o objeto está com mais energia térmica ou menos energia térmica. E esse aí é um exemplo do que é o calor num objeto. São os átomos tremendo, né, em uma velocidade muito alta. Os átomos se movendo, né, mas ao mesmo tempo sem sair de sua posição inicial, pelo menos em objetos sólidos. Velocidade de 40 por hora, a sensação é que a gente tá praticamente quase parando, né, pra passar no radar desse. E há questões mais complexas, né, igual o tema que eu já abordei, como a beleza, por exemplo. Aí as pessoas simplesmente desistem, né, de detectar um padrão e falam, né, que a beleza é relativa, é subjetiva e ponto final. Mas se fosse assim, né, a criação de qualquer arte seria inútil. Como aliás tentaram, né, a arte moderna ela tentou transformar a própria arte em algo inútil, ao dizer que tudo era arte, simplesmente nada passa a ser arte, né? E a arte moderna, óbvio que eu falo, são os pintores, escultores e é gente que fazia arte antiga no mundo moderno, porque os verdadeiros artistas hoje em dia foram pro cinema, né? Foram pra música, foram pro videogame. Aí sobrou os medíocres, eles acharam um nicho vazio, a pintura, a escultura, que já não tinha mais ninguém. Eles foram, né, para esse nicho que estava vazio e fizeram, né, as suas mediocridades e chamaram aquilo de arte. Eu não acredito, o cara me cortando de CG aqui. O carinha anda bem. Sumiu na minha frente.
pena eu ter perdido as 2 horas de áudio. Ontem eu tava muito mais falador, me surgiram muito mais coisas para serem ditas. Bom, e Schopenhauer também fez umas críticas, né, ao pensamento de Kant. Né, foi essa divisão, né, entre o mundo subjetivo e objetivo. Para ele, a realidade era uma coisa só, tal qual o que vemos é simplesmente a vontade conhecendo a ela mesma. Isso a gente escuta às vezes, né, em física, né, sobre a subjetividade dos seres vivos de uma forma geral. Seria o universo conhecendo ele mesmo. E o imperativo moral de Kant, né, é algo comum que todo mundo já deve ter ouvido em algum lugar, né, que não se deve usar as pessoas como um meio, mas somente como um fim em si mesmas. E Schopenhauer aponta as infinitas dificuldades que isso gera. Em muitas situações, né, que vamos utilizar as pessoas como um mero meio, sem necessariamente fazer mal a essas pessoas. E por exemplo, você vai na loja comprar alguma coisa, você está usando um vendedor como um mero meio para o seu objetivo, e nem por isso você está fazendo um mal àquela pessoa, né? Então ele considerou o imperativo moral de Kant um tanto quanto simplista. Outra coisa que mais para frente, né, no seu Crítica da Razão Pura, Kant divide, né, as formas de conhecimento em 12 partes. E ele compara isso com alguém querendo colocar, tipo assim, querendo organizar as coisas dentro de compartimentos, que esses compartimentos de forma totalmente artificial. Porque o conhecimento, ele é uma coisa só. E ele fala lá, conhecimento sintético, enfim, eu não lembro. Mas chega o ponto, ele dá vários exemplos de conhecimentos onde seria muito difícil classificar como uma coisa ou outra em Kant. E das 12 divisões dele, se ele tivesse deixado só a primeira, teria sido muito mais útil. Mas aí ele também não teria muita coisa para escrever no seu livro, né?
E Schopenhauer odiava Hegel, que o Hegel é outro discípulo de Kant, a quem ele chamava de charlatão. Mas Hegel, comecei a ler uma vez e não consegui terminar o livro da sua fenomenologia do espírito, porque o cara é muito obscuro, muito chato. Aqui temos que passar a 40 por hora também. Radarzão ali, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem, que é parar na fazenda do estado para trocar a bateria da câmera. Não, e ontem ainda acabou a pilha do meu gravador de voz. Assim, tava quase acabando lá na fazenda do estado. E eu ainda pensei, vou voltar pra casa, né? Não vai ter como gravar mais voz. E eu achei uma pilha pra comprar na fazenda do estado, vendia. Pilha AA. Mas mal eu sabia que não estava sendo gravado nada, né? Só barulho de vento. (126) recorde nessa moto. Até hoje eu só tinha dado 125. Mas depende muito de como o pneu é calibrado. Como eu abasteci ela e calibrei agora pra vir, aí já dá uma vantagem em relação a ontem, né? Que ontem já estavam umas 2 semanas sem calibrar. Galerão na motoca aí, ó.
Bom, tô quase terminando o primeiro terço da viagem, que é a ida até eu tô todo queimado de sol de ontem. Eu fiquei lá em volta da lagoa. Eu vou mostrar, né, a lagoa onde eu vou passar. Lagoa de Alto Bananeiras. Eu não sei o que que tem. Eu, por exemplo, sou acostumado, né, com o sol aqui da minha cidade, né, e da região. Não é um sol muito forte. Sim, é muito quente o local, né, como um todo. Venta muito pouco. Uma região muito quente, chove pouco. Mas normalmente o sol não queima. E eu não sei o que que tem com sol e água. E quando eu fico perto de água, eu queimo. Se eu estiver perto de uma piscina, eu torro. Se eu estiver perto de uma lagoa, eu torro. E eu já fiquei debaixo do sol quente, tirando foto em outros locais, e eu não queimo a minha pele. Agora, se eu estiver perto de um lago, algo do tipo, aí vai e queima. Até passei o protetor hoje, porque senão ia acrescentar o que já queimou ontem, né? Aí, ó, cheguei, Fazenda do Estado. O primeiro terço da viagem completo. Tomara que tenha gravado o áudio. Vou parar aqui para trocar a bateria.